Não sei quando a gente vai conseguir essa parte que não seja só em palestra, né? Que ele vem aqui animar os nossos comuns da nossa cidade, com violãozinho, com música. Ah, tá tendo. Tem, aí tá aqui esperando o tio Rafael. E as crianças, né, gostariam de ter um tio Rafael assim, tio Rafael, jovem, né? Não era o tio Marcelo, né? Brincadeira à parte. Rafaelzinho vai falar para nós hoje aqui de temas sempre importantes, sintonia e afinidade, mas antes disso, nós sempre divulgamos as nossas atividades como um convite para que todos vocês venham trabalhar conosco em qualquer uma dessas atividades, tá? Então, nós temos aí as nossas atividades. Quem é a nossa ledora oficial de atividades? Hoje você não quer, não? Não, ela é a ledora oficial da nossa mensagem. Quer ler nossas atividades? Não. Não. Nossa atividade. Leozinho. Tudo bem. Nós temos a nossa evangelização infantil, todos os domingos, a partir das 9 horas. Todos que têm crianças, não importa a idade, podem ser bem pequenininhas, até pré-adolescentes, adolescentes, tragam aqui para que possam se confraternizar e aprender um pouco mais a respeito da nossa doutrina. Enquanto os jovens e as crianças ficam nessa área da evangelização, os pais ficam numa outra sala, conversando também estudando e crescendo, evoluindo junto com os filhos. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, às 19h30. É um evangelho curtinho. Quem estiver passando por aqui comprando um pão ali na padaria, suba e venha fazer um evangelho. É como se fosse um evangelho no lar. Ajuda na harmonização aqui de quem participa do estudo e da casa. O estudo sistematizado da doutrina, todo sábado, a partir das 17 horas. Todos são convidados a virem estudar. Quem ainda não está estudando, venha. Não há nenhum problema de dizer, mas eu não comecei no início do ano. Não tem problema. Pode vir que sempre tem um jeito de encaixar no estudo. Aqueles que já estudaram muito e sabem muito, venham também para ajudar a ensinar. Palestra pública seguida de passe, toda quinta-feira às 20 horas. O nosso bazar beneficente na sala 216, que funciona durante toda a semana. Basta consultar os horários de funcionamento. Ele é presencial e online. O nosso chocolate fraterno, que é uma atividade que acontece na primeira quarta-feira de todo mês. Às 20 horas, nós nos reunimos aqui nessa sala, trazemos um lanche, onde fazemos aqui uma oração, uma prece, e vamos levar esse lanche lá na UPA de São Sebastião. Lá nós distribuímos para todos aqueles que estão lá aguardando atendimento, para aqueles que estão acamados, para aqueles trabalhadores da UPA, para os moradores ali no entorno da UPA. Todos são convidados a esse lanche e a uma mensagem que nós levamos. Depois retornamos aqui e concluímos o trabalho. Todos são convidadíssimos para esse trabalho, que é muito lindo. O projeto Almofadas do Coração, na primeira e terceira quarta-feira do mês, também nessa sala aqui. São confeccionadas almofadas em formato de coração, que são doadas no sistema público de saúde para mulheres mastectomizadas. Essas almofadas auxiliam no pós-operatório. Quem necessitar também pegar algum livro, temos a nossa biblioteca aqui também disponível. Qualquer título que estiver ali, podem pegar à vontade, basta anotar o nome e o telefone, deixar em cima da mesa e retirar o livro, ok? Então é isso. Alguém gostaria de dizer? Regina, voltaram para você. Você lembra? A Juliana. Olha, um fez assim, o outro fez assim. Qualquer um. Quem? Não, jogo de azar aqui não pode não. Essa é a primeira, né? Seja bem-vinda, viu? Apresenta, né? Acho que não deu tempo ainda. Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento
reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à afeição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daquele que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorve-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo,
desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Mensagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Rogando a Jesus, rogando a espiritualidade amiga, assim como o trabalho que ele fez, Jesus seja continuo. Não. Estava atrapalhando. Estava atrapalhando. Tá. Pessoal, muito boa noite. Como a Inês falou, eu me chamo Rafael. Acho que a última vez que eu vim aqui, deve ter uns 6 anos, talvez. Mas é um prazer grande, né? Receber o convite aqui do meu amigo. Há muito tempo atrás o centro funcionava ali numa salinha, então quando a gente vê assim, tanto que cresceu, é gratificante, né? O Marcelo também é dessa época. Mas hoje nós vamos falar basicamente, não sei se eu estou falando baixo para o pessoal daí de trás, eu posso falar um pouquinho mais alto, tá? E hoje nós vamos estudar, acho que essa mensagem foi muito apropriada, porque é uma mensagem do livro Pensamento e Vida. São pequenos rascunhos, né? Se a gente fosse assim considerar dentro da capacidade intelectual do Espírito Emmanuel, que era o mentor do Chico. Mas ele tem mensagens que são riquíssimas, e esse capítulo particularmente ele é fantástico, ele se chama Associação. A gente vai poder dar uma destrinchada boa, porque ele é um pouquinho complicado, ele fala muito de reflexão, de associação. E às vezes a gente não compreende exatamente o que o Emmanuel está querendo dizer. E essa foi uma lei, né, que foi instaurada, que consta lá no Livro dos Espíritos, particularmente na pergunta 386 até a 391. Então lá tem um trechinho que fala das simpatias e das antipatias terrenas. Por que nós, né, nos simpatizamos com determinados tipos e por que nós nos antipatizamos com outros. Então isso consta, e a base da lei de atração já está lá. Ela foi muito desenvolvida depois, especialmente por Emmanuel e por André Luiz. Não sei se vocês têm familiaridade com as obras, se conhecem mecanismos da mediunidade, Evolução em Dois Mundos também. Fala muita coisa sobre esse assunto, e são leituras que são fantásticas. Mas, a bem da verdade, a associação está em tudo. Se é lei de afinidade, ou se vocês quiserem chamar a lei de atração, ou lei de sintonia, e são todos os fenômenos de associação, que fazem com que as pessoas se associem umas às outras, mas não só elas. A gente vai ver a expressão mais primitiva dessa lei, desde o acasalamento dos insetos, né, mais pequenininhos, até a comunhão de espíritos superiores. E é uma comunhão que se dá de uma forma que, para o André Luiz, hoje seria inabordável nas palavras dele. Então, que dirá nós, né? Para a gente conseguir entender como é que se daria a vinculação desses espíritos que são, às vezes, da categoria de Jesus ou muito próximos a ele. E o Emmanuel fala que se a gente tivesse a capacidade de expandir o nosso olhar, se a gente tivesse uma visão espiritualizada, a gente se veria imerso aqui num grande oceano de ondas. E aí a gente compreenderia como tudo está ligado a tudo. A gente não tem essa capacidade hoje, né? Talvez um dia a gente tenha aqui na Terra, não sei se esse planeta vai servir a isso. Mas nós estamos imersos em um grande oceano de vibrações e de comunhão, de troca de energias, de sobreposição de ondas, e isso faz com que a gente se conecte uns aos outros. Por isso que está dito aqui na mensagem que a associação mora em tudo, preside todos os acontecimentos,
né, e comanda todas as existências aqui como um todo. Não que ela determine a nossa vida, mas a associação está em tudo. Nós somos sempre a soma de muitos, como diz o Emmanuel aqui nessa mensagem. E todas as vezes que a gente sente alguma coisa, todas as vezes que a gente pensa, que a gente idealiza algo, alguma coisa, ou faz algo, nós estamos servindo ali ativamente, uma postura ativa, como se fôssemos emissores de um determinado tipo de energia. Todas as vezes que a gente se coloca numa postura passiva, seja refletindo, numa postura de introspecção, numa postura de oração, obedecendo, como diz o Emmanuel, quando a gente está numa postura passiva, a gente está atuando como se fosse uma máquina receptora de energias, de captação de energias. Mas na complexidade, né, do nosso cérebro, que é a manifestação física da potencialidade espiritual da nossa inteligência, nós sempre estamos simultaneamente emitindo e recebendo. Está desligado? Não. Está ligado, né? E acontece que as coisas que nós emitimos, né, a qualidade daquilo que é emitido, daquilo que é recebido, isso determina muita coisa na nossa vida. Porque nós podemos nos ligar com aquilo que é bom, por uma opção, ou com aquilo que não é tão bom assim, aquilo que está um pouquinho mais distante da luz. A gente vai falar um pouco das escolhas, né, voluntárias, vamos falar um pouquinho da vontade daqui a pouco. Mas é extremamente relevante pensar na qualidade daquilo que é emitido e daquilo que nós escolhemos receber ao longo dos nossos dias. Isso é uma coisa elementar, né? As preferências que a gente tem pelas nossas leituras, pelas coisas que a gente assiste, pelos comentários que a gente faz das coisas, das pessoas. Se a gente reclama o tempo todo da vida ou não, se a gente é mais de agradecer. Nos momentos que a gente precisa se calar, às vezes, nas nossas elaborações, se a gente é capaz de perdoar ou não, se a gente fica ruminando mágoas. Em todos esses momentos, a gente está emitindo e está recebendo, e emitindo e recebendo. E estamos imersos aí, né, interagindo de uma forma muito ativa nesse mar de vibrações. Então, a qualidade daquilo que é emitido é extremamente importante. Por isso que o Emmanuel fala que cada um tem um tipo muito particular de ondas. Isso aqui é um paralelo, né? O Demócrito foi um filósofo pré-socrático, né? Eram os naturalistas. Eles tinham interesse em conhecer a origem das coisas, né? A explicação ali. Essa foi até uma quebra com a explicação mágica, né? Da religião da época, porque eles queriam entender a partir dos elementos naturais a origem de tudo. Né? Esses foram os pré-socráticos. E essa ideia atômica ela é comparada por Emmanuel para que a gente entenda, não é exatamente como são os átomos daqui, né? Com a sua estrutura dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, né? Com o núcleo atômico. Mas ele usa essas comparações para que a gente entenda como é que a lei funciona. Isso desde uma esfera micro, lá na esfera atômica, né? Com aquelas partículas pequenininhas orbitando no núcleo atômico, assim como nos planetas, né? Assim como o nosso sistema está orbitando uma coisa muito maior e até as próprias galáxias. Então, isso é uma coisa fantástica, isso é extraordinário. Então, cada um de nós tem um tipo muito particular de onda. É como se nós estivéssemos o tempo todo emitindo energias que são semelhantes a ondas eletromagnéticas. E elas vão ser muito particulares à qualidade do local onde nós estamos situados agora. Então, ele vai ter um tipo muito particular de onda, ela vai ter outro, cada um aqui vai ter a sua. E olha só que coisa interessante, se eu tiver muito técnica essa parte, né, até chata, depois a gente tem que trazer aqui para uma coisa mais real, mas é muito interessante, só para que a gente entenda. Então a gente tem essas ondas que são personalíssimas aqui de cada um. E aí o Emmanuel explica que existe algo que ele vai chamar de pensamento, que todo mundo conhece. E pensamento é material? O que vocês acham? Pensamento é matéria? Pergunta interessante, né? Como é que o pensamento pode ser matéria? Mas é. E é o que o Emmanuel explica, que ele chama de matéria mental. Mas ainda assim é matéria. De alguma forma, as coisas que nós pensamos, elas se materializam, se corporificam no campo onde os espíritos vivem. Por isso que eles conseguem captar coisas que nós estamos pensando só de chegar perto. Porque a gente está o tempo todo emanando essas energias, criando e de alguma forma corporificando
aquele clima interior que nós estamos respirando. Aí entra essa questão que o Emmanuel fala da reflexão. A gente reflete o tempo todo aquilo que nós somos. E aí isso o André Luiz chamou de formas de pensamento. Como vocês já devem ter ouvido, né? O que são as formas de pensamento? É isso. Tá? Ou imagens molde. São simplesmente corporificações que têm uma vida fictícia, uma vida temporária, e que são tão intensas quanto a nossa insistência em pensar em determinado tipo de coisa. É por isso que se a gente levasse para um extremo, lá no Vale dos Suicidas, né, que já é um local bom, porque já é um local onde esses irmãos estão abrigados, você vai ver ali, né, naquele cenário, eles agrupados, geralmente pelo tipo de suicídio que foi cometido, e a reprodução incessante daquelas cenas, como se fosse um show para todo mundo ver. Porque eles estão no mundo espiritual, lá tudo é muito mais plástico, é tudo mais volátil. Então, esse é um dos tipos de sofrimento que eles experimentam. Ondas, energia viva e plasticizante. Extraordinário, uma coisa magnífica, né? A forma como as coisas funcionam. E isso acontece com a gente também, só que a gente não percebe. E aí o Emmanuel vai explicar também, na verdade André Luiz agora, perdão, né? Que essa matéria mental, ela se gradua, né, de várias formas a depender do nível evolutivo de cada ser. Os espíritos que são extremamente evoluídos, né, que seriam os seres angélicos, né, os anjos, né, para os católicos, os serafins, espíritos já de um nível muito superior. A qualidade dessas ondas é muito superior daquilo que eles emitem. Então, o André Luiz compara essas emissões dessas ondas, né, mentais, vou chamar assim dessa forma, ali de uma frequência muito alta, parecida com os raios gama, né? Os raios gama têm uma frequência altíssima. E quanto mais a gente vai descendo os degraus aqui de evolução, as ondas deixam de ser de uma frequência muito alta, muito curta, e passam a ser de uma frequência muito longa. Uma frequência muito baixa, perdão, ondas muito longas. E aí a gente vai entender todos esses fenômenos de sintonia, por que às vezes determinados espíritos são incompatíveis com determinados locais, por que maus às vezes se associam com maus e bons com bons naturalmente. Então a gente vai compreender todos esses fenômenos de associação. E aí olha só que coisa fantástica, ele fala que essas energias, só para que a gente mantenha aqui a nossa existência, né? Vamos pensar até nos primórdios ali, uma preocupação em sobreviver, em existir. Basicamente sustentação, manutenção do nosso corpo vivo. Esses espíritos eles teriam uma espécie de agitação no átomo mental todo, se eu fosse fazer uma comparação. Seria simplesmente para sobreviver. É uma fase ali de aquisição de experiências. Estão sobrevivendo. Tá? Se a gente já fosse passar por uns estados um pouco mais raros que a gente tem hoje na nossa mente, uma atenção concentrada, né? Ou uma tensão pacífica, como o André Luiz fala, momentos de oração, momentos de reflexão, a gente já teria um aumento na frequência das nossas emissões. Então a gente teria ondas ali já um pouquinho mais curtas, e ali a gente já estaria num estágio de um pouco de produção de luz. Percebam que essas etapas elas podem ser escolhidas por nós voluntariamente. A gente pode escolher passar aqui na Terra só vivendo como os animais, se reproduzindo, né, se alimentando, e se preocupando simplesmente com questões para que a gente se mantenha aqui vivo o tempo todo. Mas a gente também pode optar por estar em outros estados, como um esforço, por exemplo, constante, de fazer preces. E é muito bom que as preces sejam feitas sempre no mesmo horário, né? Isso é interessante porque a espiritualidade se prepara para estar lá conosco, para inspirar coisas boas, né? Para acalmar as nossas angústias, porque eles fazem muita coisa do lado de lá também. Mas isso é uma escolha. E quando a gente está passando por aqueles momentos mais complicados da vida, aquelas preces mais sofridas, ou estados de atenção que foram consistentemente trabalhados ao longo de muitos anos, né, como esses mestres, por exemplo, do hinduísmo, já têm uma capacidade de concentração de estar em estados alterados de consciência, eles já estão vibrando já numa sintonia, né, de uma frequência muito mais alta, lá mais próxima da que vibram os espíritos superiores. Então a gente vê que as leis, né, de Deus, as leis naturais, elas estão em tudo e elas precisariam estar porque elas são perfeitas. A gente não precisaria ter nenhum tipo de adaptação de operação, porque tudo aquilo que vem de Deus é perfeito. Mas é bonito a gente pensar nisso, né? E aí a gente vai ver
que enquanto eu estou aqui emitindo as minhas ondas, né, e vocês prestando atenção, a gente está de alguma forma, né, sobrepondo os nossos pensamentos e a gente está entrando aqui em um verdadeiro regime de comunhão. Pessoas que às vezes estão né, desesperadas para um lado ou para o outro, acompanham o que está acontecendo no cenário político, essa loucura que tem toda para os extremos dos dois lados, acabam se associando em um regime de comunhão. Pensamentos de um se ligam a pensamentos do outro. E a minha mente, né, nesse caso, ela passa a ser um reflexo que espelha o que eu estou emitindo e espelha o que os outros também estão. Porque nós somos sempre a soma de muitos. Essa é a sabedoria do Emmanuel. Então isso vale para tudo. Tinha um amigo que trabalhava até na reunião mediúnica lá do GECAM. Trabalhava segunda-feira na reunião, aí todo domingo à noite ele assistia filme de terror. Olha a ideia, né? Falava que era uma catarse. Tá bom. O que vocês acham que ia acontecer com o tempo? A pessoa com o hábito sistemático de ver esse tipo de imagem um dia antes da reunião, onde ele vai atender espíritos e precisa estar numa sintonia muito boa. Daqui a pouco, os espíritos iam chegar antes, lá na casa dele, e iam ficar aguardando o momento dele ligar. Nem ia ser obsessão isso. É simplesmente amigos se juntando para fazer uma coisa que é da preferência de todos. Né? Assim como tem outros exemplos aí nas obras. Olha só que coisa curiosa. Então assim funcionam as coisas. A depender das nossas opções, vamos sentir o que muitos sentem, se associar a esses sentimentos. Vamos pensar como muitos pensam, se associar a esses pensamentos, entrar em regime de comunhão com essas pessoas. Onde a gente busca, né? Hoje o Instagram já faz isso. O algoritmo se programa para te trazer aquilo que te interessa. É uma coisa muito parecida. É como se a gente tivesse um algoritmo na nossa mente e ele está programando para estar entregando aquilo o tempo todo aquilo que a gente busca. Então, a nossa vontade nesse ponto ela é muito determinante. E aí esse exemplo aqui ele é fantástico, dessa mensagem aqui de associação. Não sei se vocês perceberam, mas olha só o que o Emmanuel fala. Ele fala que pessoas que têm o hábito sistemático de descer até as minúcias do mal, ou de ficar comentando defeitos ou faltas alheias, aquilo ali passa a ser uma coisa tão constante que essas elaborações mentais crescem na mente daquela pessoa, começam a servir de alimento, e não raro a pessoa começa a incorrer nas mesmas faltas, né, que criticava numa postura moralista em relação ao outro. Por quê? Porque está direcionando toda a sua atenção. Então passa a ser um receptor daquilo e passa a espelhar aquele tipo de comportamento. É bem assim, né? Se a gente for para pensar, geralmente as pessoas que mais criticam algumas coisas são as que às vezes escorregam naquela mesma coisa. Porque acabam sendo tomadas pelo alimento que estão ingerindo ali com muita vontade há muito tempo. Por isso que o colérico sempre vai encontrar motivos para ficar com raiva de tudo, o tempo todo, onde ele olha. Né? Ao mesmo tempo, a pessoa que é dócil, que é paciente, vai acabar com facilidade encontrando motivos para entender e para perdoar. Bonito isso. Uma coisa linda. Então a gente vê como a lei de associação está em absolutamente tudo. E aí Emmanuel explica muito sobre o fenômeno da associação. André Luiz explica muitas coisas também interessantes. E eles falam muito da questão da vontade. O Emmanuel diz o seguinte, ele fala que a vontade, ela comanda todos esses fenômenos. E se ele fosse dividir o cérebro humano, fazer um paralelo, como se ele fosse uma empresa, ou como se ele fosse um órgão público, a gente geralmente tem ali, né, numa organização tradicional, vários departamentos, ou várias coordenações, ou várias diretorias, né? Assim que funciona. Geralmente tem um gabinete, e dali saem as ordens que são expedidas para a execução do resto. Aí o Emmanuel fala que na nossa mente é uma coisa um pouquinho parecida. Não, desenho. A gente tem o departamento da imaginação, como se a gente tivesse um departamento da inteligência, como se a gente tivesse um departamento da memória, como se a gente tivesse vários departamentos na nossa mente. Mas o gabinete, né, é quem expedir todas as ordens, ele seria comandado pela nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela é o atributo do nosso livre-arbítrio e ela que é determinante para os caminhos que a gente escolhe tomar ao longo da nossa vida.
Então a vontade é como se fosse a gerência superior de todo esse maquinário, enquanto o cérebro é a propulsão, a geração de energia, a vontade é que vai ser o leme, que vai dar o direcionamento para um caminho que é bacana, que é bom, e para um caminho que às vezes não é tão bom assim. A gente tem uma tendência, até uma tendência natural de permanecer sempre no mesmo lugar onde nós já estamos. Então, geralmente, o maior sabotador de si mesmo é o ser humano. E às vezes a gente passa encarnação atrás de encarnação, repetindo padrões. Porque quando nós temos contato com experiências, com pessoas, com coisas, como a própria doutrina espírita, que poderiam elevar, a gente um pouquinho de patamar para uma coisa um pouco diferente, para uma coisa melhor, nós temos um movimento, isso é muito comum de acontecer, de se voltar para aquela mesma coisa, para voltar a buscar aqueles que lhes são afins. Então, às vezes, a gente acaba passando encarnação atrás de encarnação, buscando as mesmas coisas, e buscando a mesma coisa, e buscando a mesma coisa. Isso faz parte dessa jornada humana. Lógico que a nossa vontade pode fazer com que isso seja mais rápido para uns, e outros vão resolver, vão escolher permanecer ali durante muito tempo, durante muitas vidas. Falta de vontade. Tanto que tem uma pergunta, 900 e alguma coisa, não vou lembrar exatamente agora o número, mas lá no finzinho do Livro dos Espíritos, e fala sobre a resistência às tentações. E aí os Espíritos falam que a gente precisava de muita coisa, precisava de um pouco de esforço, de vontade. Só que ele fala, muitos de vocês dizem que querem, eu quero mudar, eu quero melhorar isso. Mas a gente fica muito satisfeito como as coisas não saem do jeito que a gente diz querer. Então, no fundo, ele fala o que falta para vocês é vontade. E se for pensar bem, é isso mesmo, né? A gente arrasta muitas coisas na vida, na nossa rotina, nos nossos hábitos, nos impulsos que a gente tem para fazer determinadas coisas por uma falta de vontade genuína de sair do lugar, porque é desconfortável. E aí a vida vem, ela traz todos os obstáculos que são naturais para a vida de qualquer pessoa, até pela forma como nós somos. É natural que a gente vai ter atritos de tudo quanto é tipo de coisa, porque é da nossa personalidade. A gente se incomoda aqui e ali, a gente antipatiza, acontecem problemas que a gente precisa resolver, às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas. E às vezes um pequeno esforço ali nessas situações, repetidamente poderia ajudar em muita coisa. Então, para que a gente situe o nosso pensamento em esferas cada vez mais elevadas, a gente vai precisar justamente de uma vontade ali firme e atuante. É lógico que aquilo que é mal, que na verdade é uma simples ausência do bem, em algum momento da nossa vida, seja aqui encarnados, seja desencarnados, vai ser sacudida porque a gente não pode ficar estagnado infinitamente no mesmo lugar. Até os espíritos que são mais arraigados no mal, reencarnam compulsoriamente, passam por experiências que vão trazer ensinamentos que são valiosos para que eles caminhem um pouquinho, saiam daquela situação. A gente não fica estagnado permanentemente, mas não precisa demorar tanto também. É por isso que o Leon Denis, aqui o continuador, seria o pilar filosófico da doutrina, foi um grande continuador do trabalho de Kardec. Ele fala que a vontade é como se fosse o motor propulsor da nossa existência. A maior potência da alma, do espírito encarnado e dos desencarnados também, é a vontade. Então isso é uma coisa muito importante da gente pensar, porque a nossa vontade vai determinar muita coisa na nossa vida, inclusive a decisão de vocês de estarem aqui. A nossa decisão de quando acontece algo que tira a gente do eixo, da gente, de repente, silenciar, se acalmar, para poder agir depois com mais cabeça, para não se precipitar em fazer algo que vai se arrepender. As decisões que nós tomamos na vida, decisões de amor para as pessoas que convivem com a gente, porque amar é um verbo, Amar está além do sentimento de amor. Amar é um conjunto de ações, de entregas, que no nível sublimado vão servir como uma via de mão única para o ser amado. Por isso que Jesus era conhecido como o amante não amado. Ele simplesmente amava. Simples assim. E quando a gente fala em Jesus, a gente lembra tem uma passagem que é muito particular, que foi pedido para
para falar aqui dessa questão da vigilância também. E a gente lembra de Jesus no Getsemane. Ele ficava no sopé do Monte das Oliveiras. Vocês vão se lembrar dessa passagem, porque ela acontece pouco tempo depois da última ceia que Jesus teve com os apóstolos antes da paixão, da crucificação. Então Jesus está com os discípulos um pouco depois desse momento, dos apóstolos, perdão. Eles estão lá no Getsemane e Jesus pede para que eles se sentem porque ele precisava orar. E aí ele escolhe 3 figuras, né? Dentre eles o discípulo que era considerado um discípulo amado, que era João, Pedro, né? Que foi a fundação ali da igreja, duramente, e Tiago. Então ele escolhe os irmãos, os filhos de Zebedeu, escolhe Pedro, para que eles fossem com Jesus lá naquele jardim para fazer as suas orações. Nesse momento o coração do Senhor se enche de uma tristeza, né? Na tradução do João Ferreira, uma tristeza até a morte. Então ele se enche de angústia, de tristeza, pelo presságio da paixão que estava ali para acontecer, porque Judas já estava se aproximando com os soldados. Então Jesus, naquele momento, o que ele vai fazer, né? Acho que até um grande ensinamento que consta na Bíblia, para que nos momentos em que o nosso coração tivesse apertado, tivesse angustiado, ou tivesse com dor, para que a gente buscasse, né, o nosso Pai. Assim como o próprio Jesus prometeu, só que ele falou, vinde a mim, né? Essa figura maravilhosa que teve entre nós. Então ele busca a prece no Senhor e pede para que os discípulos velem com ele. E o que os 3 fazem quando Jesus volta da primeira oração que ele faz? Eles estão adormecidos. Um sono inexplicável toma conta deles, eles adormecem. E Jesus volta, vê os 3 adormecidos e fala, mas vocês não podem velar 1 minuto comigo? E aí ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vai orar mais uma vez. Boa noite. E quando Jesus volta novamente, os discípulos estão novamente adormecidos. Ele vai orar uma 3ª vez. E quando ele volta, ele fala, agora vocês podem dormir, né? E anuncia que todas aquelas coisas aconteciam, que o momento havia chegado. E justamente em seguida, Judas chega, dá o conhecido, né? O beijo da traição em Jesus, que é quando Pedro tira a sua espada, né? Corta lá a orelha de um soldado, e tudo aquilo acontece que nós já conhecemos. Essa passagem ela foi interpretada de várias formas. Uma delas consta no livro Boa Nova, e aí a gente vai ver João. João foi o único que ficou lá, né, com Maria, com a mãe de Jesus, com Maria de Madalena, acompanhando toda aquela cena, né, que ficou registrada nos evangelhos. Então ele fica muito angustiado pelo fato de não ter velado com o Senhor naquele momento. E isso é registrado em Boa Nova. Ele vê depois o Senhor, quando ele ressuscita no 3º dia, né, como consta lá. Ele aparece em espírito para os discípulos, os acompanha lá a caminho de Emaús, se mostra. Mas João ficou com aquilo no coração. Ele não conseguia nem falar daquilo com o Senhor. Então, muito preocupado com aquilo, indo até determinado momento, né, em sonho, Jesus aparece para ele e eles travam um diálogo muito interessante. E aí Jesus dá um ensinamento sobre esse caminho, né, o nosso caminho individual, de vigilância, né, de oração de cuidado, não ser algo que vá contar com o apoio individual, mas a gente precisa estar vigilante, porque às vezes o mundo não vai entender. E em muitos momentos nós podemos adormecer quando somos chamados ao testemunho com Jesus. Bacana, né? O que seria o adormecimento na nossa vida? Na nossa vida prática aqui? Porque o Evangelho ele é muito prático, ele é muito atual. Em que momentos a gente às vezes está adormecido com a nossa família? Adormecido com os nossos filhos? Em que momento às vezes a gente está adormecido no nosso trabalho, com os nossos amigos? Ou a gente está adormecido diante da dor de uma pessoa que está precisando, que está próxima de nós. Ou a gente está adormecido pelas necessidades de trabalho, às vezes aqui da nossa instituição, que precisa tanto de trabalhador. Então tem muitos momentos onde Jesus está convocando e a gente não está atendendo.
E aí é como Emmanuel fala, interpretando essa passagem do vigiar e orar, já sobre um outro aspecto. Na nossa vida, como diz Jesus, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós vamos enfrentar muitas tentações. E não adianta a gente querer viver em uma ideia ilusória de que a vida vai passar sem tentações de todos os tipos. E aí ele fala que nós vamos enfrentar obstáculos, que a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por doenças, seja com a gente ou com os nossos familiares. A gente vai experimentar a desencarnação de muitas pessoas, especialmente das que são mais próximas de nós. A gente vai passar por problemas variados. E nesses momentos a gente vai ter, às vezes, um perigo de adormecer no momento mais precioso da nossa existência. Mas Jesus fala, velem, vigiem. Porque é muito, às vezes, melhor a gente estar acordado, né, com lágrimas nos olhos, do que rir sorrindo, porque no futuro as coisas podem se modificar. Aí a gente lembra da passagem das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Olha só, aí faz todo sentido. Não que a gente deva buscar sofrimentos aqui na Terra, não é isso. Mas Jesus fala, compreendam, eles vão acontecer. Quando eles acontecerem, estejam despertos, estejam perto de mim. Porque comigo vocês vão ser consolados, comigo o fardo vai ser mais leve, comigo tudo vai ser mais suave. Foi isso que Jesus prometeu para nós. Talvez a gente pense que manter os nossos pensamentos, né, ou essas nossas emissões um pouco mais elevadas é algo muito difícil. Mas isso é porque a gente enxerga às vezes Jesus, pensa em Jesus em alguém que está muito longe. Eu gosto daquela série do The Chosen, apesar de achar que Jesus é um pouco diferente daquilo que é retratado, porque traz uma coisa muito humana. Então talvez fica mais fácil da gente compreender como foi Jesus entre nós e até a própria humanidade dos discípulos, dos apóstolos, né, que conviveram com ele. Mas esse Jesus às vezes parece que está tão longe, mas a gente precisa se preocupar em apenas dar um primeiro passo. Um primeiro passo, é um primeiro degrau. Às vezes a gente pensa, poxa, mas perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Eu desenvolver a capacidade plena de perdoar, ou eu chegar num patamar onde eu nem vou mais me ofender, nem mais me melindrar, nem mais me irritar com aquilo que fazem, parece bastante longe, não parece, da nossa realidade? Mas se eu pedisse para vocês, vocês só precisam hoje, no dia de hoje, ou nessa semana, conseguir perdoar uma vez. Uma única vez, parece fácil? Uma única vez durante a semana toda, vocês perdoarem alguém. É muito difícil, é impossível? Parece muito real, muito concreto. Vai despender algum esforço, mas é algo que está aqui nas nossas mãos de fazer, não é? Perfeitamente possível. Então o que Emmanuel fala é que a gente só precisa do impulso inicial. E aí, essas pequenas conquistas, a gente vai repetir elas 1, 10, 1000, 10.000, 200.000, 1 milhão de vezes. E esses pequenos triunfos sobre a nossa vaidade, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa irritação, vão se transformar na nossa energia habitual, na nossa vibração habitual, no nosso padrão de comportamento e de interação com as pessoas que estão ao nosso lado. E esses são comportamentos de amor. Exercícios pequenininhos, pequenos triunfos, né, em perdoar quando alguém faz alguma coisa errada com a gente ou que a gente julga ser errado. Pequeninos exercícios de amor, principalmente com a convivência, as coisas vão entrando na rotina. Às vezes a gente esquece que ama as pessoas que estão mais próximas e acaba esquecendo de pequenos comportamentos que poderiam manter esse amor mais vivo. Comportamentos de amor, né, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais. É possível, não é impossível a gente fazer. Então são pequeninos triunfos que vão representar escolhas e que estão lá de acordo com aquela vontade. A nossa vontade em sair do lugar onde nós estamos para não ficarmos repetindo encarnação atrás de encarnação, vida atrás de vida, exatamente no mesmo lugar. Deus permite, se a gente quiser que assim seja, permite. E às vezes durante um bom tempo. Ele traça a rota, ele fala, se vocês seguirem é ali. Se vocês querem sair daqui, dar 30 voltas, chegar para cá, subir na montanha e descer para chegar ali, vocês vão poder fazer. Só que vai ter um custo. Não precisa ser assim. Então a doutrina espírita apresenta para nós os melhores caminhos, os mais rápidos para
que a gente atinge uma felicidade genuína. Não um prazer momentâneo, passageiro, mas uma felicidade genuína. Um estado de felicidade, que vai ser felicidade no prazer e na dor. Felicidade. Estado de espírito, uma coisa em outro patamar. Então, vigilância é algo muito importante. Já tem que finalizar, né? Já está acabando. Vai ter uma mensagem que eu gosto muito, que se chama Guardemos o Cuidado. A mensagem 34 do livro Caminho, Verdade Viva ou Pão Nosso? Acho que é Pão Nosso. Mas o Emmanuel fala o seguinte, ele fala que com as cores que nós temos por dentro, nós enxergamos o mundo por fora. Com os sentimentos que nós carregamos no nosso coração, nós avaliamos os sentimentos dos outros. De acordo com a nossa conduta, nós interpretamos as ações e os passos das outras pessoas. Então ele fala para que a gente guarde o cuidado. Guardar o cuidado, porque se a gente permitir, né, que as nossas emissões dia a dia estejam nessa zona da reclamação, né, na zona do egoísmo, na zona da vaidade, na zona de tudo aquilo que a gente só consegue enxergar o nosso mundo o tempo todo, nós vamos sempre acabar fazendo leituras do mundo e das pessoas das piores formas possíveis, porque onde tem muita sombra, é difícil a gente ver luz. Onde tem muita sombra, é difícil enxergar virtude. E isso também é um exercício de decisão. É por isso que o Emmanuel fala, quando vai explicar sobre qual seria o melhor meio, né, para que a gente conseguisse colocar em prática a vigilância, é que a gente adote perante os outros, essa é uma regra máxima, né? A postura que nós gostaríamos que fosse adotada para nós. E perante nós mesmos também, agora fazendo já uma extensão, a gente pode adotar para nós o que a gente recomendaria para o outro em determinada situação. Porque às vezes a gente é muito bom em fazer recomendações do que a pessoa deveria fazer. Mas quando é com a gente, é difícil, né? Você fazer aquilo. Mas se você fosse recomendar para uma pessoa na mesma situação, você teria uma prescrição que se a pessoa seguisse seria legal para caramba. E que a gente pode seguir para nós também. Então que a gente tenha muita atenção, guardar o cuidado, para que a gente respire num clima superior sempre que nós pudermos, através de leituras bacanas, de coisas que nos engrandecem, que nos elevam, para que a gente busque os melhores sentimentos que nós temos, para que a gente busque os melhores pensamentos. Isso vem realmente de um exame de autocrítica, de uma vontade, de uma decisão. Se eu começo a pensar mal de alguém, se eu penso em falar mal de alguém, se eu penso em falar mal daqui do nosso país, por exemplo, e eu fizer um exercício de vontade para tentar enxergar o lado bom das coisas, ou pensar que a minha melhor forma de ajudar hoje pode ser emanando coisas boas para pessoas que estão fazendo coisas ruins, né? Se eu opto por coordenar a minha palavra para que não saia maledicência dos meus lábios, mesmo que eu tenha vontade, né? Os xingamentos, palavras de baixo calão, e principalmente se eu opto pela minha conduta ser algo que está concorde, que está harmonizado com tudo aquilo que é bom, que é belo, que é justo, eu vou estar fazendo decisões diárias e esses pequeninos triunfos vão moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida, moldando a nossa conduta. Então são várias oportunidades que Deus apresenta para nós, que a vida traz para nós, e que a gente pode optar por seguir, né? Por começar a ter contato com esse outro mundo. E dessa forma, né, nós vamos a cada vez mais, a cada vida, crescendo, né, aprimorando, sensibilizando mais o nosso coração, tendo um olhar um pouquinho mais amoroso com as pessoas que precisam, que às vezes estão sofrendo ali do nosso lado, sendo ricas, pobres de interesse, mas que às vezes estão com o coração cheio de dor e algo que a gente pode fazer para ajudar. Então, né, graças à doutrina espírita que ensinou isso para a gente, né, as palavras do nosso Mestre Jesus, vou precisar encerrar, já vou agradecer aqui por convite. Né? Não é um assunto muito gostoso, mas a gente precisa estudar ele com calma. Então recomendo que todos leiam Pensamento e Vida, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Confiram as perguntinhas de simpatia e antipatia, que lá explica também muitas coisas muito interessantes. E é meu desejo que nosso Senhor Jesus e Mestre, que é Jesus, que é quem é o farol das nossas vidas, ilumine muito a vida de cada um de vocês aqui, as famílias de vocês. Console o coração, porque eu sei que os problemas todos têm, ninguém está imune, ninguém está isento. E que Ele possa abençoar muito todos nós aqui nessa noite, tá? Então, muito obrigado, né, a Inês, o Marcelão,
o meu amigo aqui que mandou a localização para mim e a paciência de todos vocês. Nós que agradecemos.